Bom dia, povo abençoado. Bora tomar um café? O texto da manhã está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos ler o verso 14 e o verso 15, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele, ninguém é discernido. Amém? Amados, só se conhece determinada coisa aquele que experimentou. Se você não experimentou, você pode ter uma ideia. Você pode até falar bem a respeito daquilo, falar até com propriedade. Porém, a fundo, você não vai conseguir porque você não experimentou aquilo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre o caráter da pregação, o alvo da pregação de Paulo, explicando ele a respeito das coisas espirituais, porque nós vivemos num mundo natural e espiritual. O nosso mundo, ele tem também a influência espiritual. Tanto a influência espiritual boa quanto a ruim. Os demônios estão aí. O inimigo está aí, buscando uma brecha, buscando aqueles que ele possa dragar. Então vivemos nesta luta. Não é a luta contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades. E o apóstolo Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. E essas coisas lhe parecem loucuras. Muitas pessoas falam: poxa, como é que pode isso? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue jejuar? Como é que você consegue ficar de joelho orando? Como é que você consegue ir ao monte? Poderia estar fazendo tantas coisas, você vai para o monte orar. Você podia estar fazendo tantas coisas, mas você está indo à igreja. Por quê? Porque as pessoas naturais não conhecem as coisas do Espírito Santo de Deus. Não conhecem as coisas espirituais. Então elas não podem entendê-las. Ele diz, não pode entendê-las. Parecem que são loucura, que é coisa de louco. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é naturalmente, não é racionalmente. Por exemplo, você imagina o dom de língua. Como é que você vai explicar racionalmente o dom de língua? O dom de cura, o dom de visão, o dom de revelação, os dons do Espírito. Como é que você explica racionalmente? Não tem como explicar racionalmente. Porque elas são discernidas espiritualmente, elas são compreendidas espiritualmente. E só compreende ela aqueles espirituais. Porque os espirituais conseguem entender. Porque o Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina, ele nos mostra, nos ensina, e assim podemos entender. Mas o homem natural, ele não consegue entender. Não consegue entender. Como você vai entender, por exemplo, a respeito do Santo dos Santos se você nunca pisou lá? Se você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor, como é que você vai entender o Senhor? Entender que ele não é apenas palavras jogadas ao vento ou uma história contada num livro. Ele é real. E ele interage conosco de uma forma real. Podemos sentir, podemos senti-lo, podemos interagir com ele. Porque
quê? Porque o homem espiritual consegue entender, compreender as coisas do Espírito. Precisamos buscar esse entendimento espiritual. E só conseguimos nos achegando a Deus, tendo essa interação com Ele. Aí começamos a entender aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos mostrar. Busque essa interação com o Senhor, busque se aproximar dEle a cada dia e deixe Ele te conduzir neste ensinamento, porque nós temos muita coisa a aprender com o Senhor. Estamos numa caminhada, estamos numa jornada de crescimento, não como o apóstolo Paulo dizia, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Nós não alcançamos ainda, mas prosseguimos para o alvo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.